Os fatores de proteção, então a gente tem os fatores de risco de um lado, né? Ou seja, são aquelas coisas que contribuiriam para a ocorrência de um suicídio, né? Que podem ser várias coisas, né? Pode ter natureza socioeconômica, né? Pode ter natureza socioafetiva, ou seja, conflitos de família, né? Pode ter natureza traumática também, então ter perdido alguém, ter sofrido abuso, né? Ter sofrido alguma coisa. Então, às vezes, o suicídio ele acontece na vida adulta, mas às vezes o que incentivou foi uma experiência não tratada lá da infância, né? Ou da adolescência e tudo mais, ou do ano passado, ou de ontem, varia muito, né? Mas os fatores de proteção a gente poderia entender essa busca, né? Pela promoção da vida uns dos outros, mas eu diria, né? Sempre a gente faz esse acolhimento, no primeiro atendimento de psicologia, a gente tenta fazer uma anamnese, né? Que seria esse questionário, que o médico também faz, né? Pra poder saber mais ou menos como é que anda a vida da pessoa. E uma coisa que eu acho muito importante, né? Que vejo que é muito importante na prática, é a rede socioafetiva. Então, quem é aquela pessoa que você pode ligar pra falar ou mandar uma mensagem sem filtro nenhum? Estou, né, passando por esse momento, né? O que você fala é julgamento, não é isso? Exatamente, né? Eu não preciso guardar nada pra mim. Então, quem é essa pessoa, né? A rede socioafetiva, às vezes a pessoa não vai ter ninguém, às vezes vai ter uma pessoa, às vezes é suficiente pra passar por aquele momento. Então, a rede socioafetiva é um fator de proteção, né? Diria que também poder ter uma vida, né, com menos precariedade, como eu já falei. Então, por exemplo, fatores sociais de proteção, ter coisas que só o governo pode, né, às vezes as medidas sociais coletivas podem desenvolver, que é, por exemplo, empregabilidade. Então, desemprego, né, é um fator de risco, então empregabilidade seria um fator de proteção. Entende? Sempre pensando nessa lógica. Então, também ter acesso a bens e serviços, né, como eu falei, seria um fator de proteção. E, principalmente, a serviços de saúde, né? Então, tem estatísticas que indicam que pessoas que cometeram suicídio um mês antes, né, 80% das pessoas que cometeram suicídio, é esse o número, um mês antes tiveram acesso a algum serviço, né, de saúde, e médicos não psiquiatras, não de saúde mental. Mas talvez se esse profissional tivesse preparado, né, ou talvez essa pessoa, às vezes não vou culpar o médico, o profissional assim, né, mas só pra gente ver que às vezes esse sinal podia estar ali e a pessoa não foi capacitada para aquilo, pode ter desencadeado, né, aquele episódio e tudo mais. Então, no geral, é um compromisso social e coletivo com essa prevenção, né. Isso seria basicamente um resumo, né, dos fatores de proteção. Assim, esse médico ele tem que sempre encaminhar. Se não tá dentro do isso, se surge alguma coisinha ali, né, encaminha, verdade. Exatamente. E se eu não tô nesse contexto, eu encaminho. Mas nunca deixar solto. Sim, e se eu digo, deixar solto, eu que não. eu digo assim, que tem pessoas que não transparecem tanto, né? Assim, exatamente. Dependendo numa consulta, a gente não sabe, né, qual a origem dessa consulta, qual a duração dessa consulta, mas viu algum sinal, importante encaminhar. Encaminho. Não posso fazer nada, mas vou encaminhar. Sim. E assim vai dando uma cordinha, amarrando ali a situação. Sim. Vai rendendo tempo para poder ver o que resolve. Sim, passa o bastão até o outro pegar. Meu filho ele ia de porta em porta. Ele saía de uma cassinha, entrava em outra, entendeu? E cada uma, não, leva essa receita, faz. E não era bem desse jeito que teria que ser. Não chegar aqui, outra receita, Rafael, não é possível, agora mais um remédio. Ah, mas foi a doutora do banco que passou, na caixa de assistência do banco. Aí eu já Sim. Porque, na realidade, eu tenho o maior respeito pela Cassi, né? Que sempre foi excelente para mim. Mas no caso do Rafael, como é um caso complicado, eu acho que até difícil para a rede de atendimento médico. Até a própria Cassi, tem que se perceber que alguma coisa ainda tem que ser feita nesse sentido, porque para toda a situação, eu acho que no Brasil nós estamos totalmente preparados para essa questão do suicídio. Eu percebo isso pela quantidade de gente lá que foi ao médico, foi a outro, e ficou solto no ar. Não foi feito, entendeu?